A ilustração de hoje é a fofoqueira e o pastor. Em uma bela manhã, uma senhora passeando e resolveu passar em frente à casa do pastor e viu uma cena que não agradou nem um pouco. Ela ficou completamente aterrorizada. E saiu dali e foi contar para sua amiga e falou: "Você não sabe o que eu vi, o pastor brigando com a sua esposa e batendo nela." A amiga falou: "Que coisa terrível." E passou assim para outra amiga. E assim continuou, uma passando para a outra, até chegar no dirigente da igreja. Quando o dirigente soube disso, ele não pensou duas vezes. "Vou suspender todos os trabalhos desse pastor na igreja e vou transferi-lo para outra igreja." Aí eu te pergunto, será que esse pastor dirigente fez a coisa certa, ouvindo só uma versão e não sabendo o outro lado? Mas da forma que chegou para ele não quis mais saber. Chamou o pastor e realmente fez aquilo que ele falou que ia fazer. Suspendeu o pastor e o transferiu para outra igreja. E o pastor acusado, sem entender porque o pastor dirigente tomou essa decisão, sem falar com ele, sem escutar a versão dele, pediu que no próximo culto ele se despedisse da igreja. E assim foi feito. No domingo, com a igreja cheia, o pastor teve a oportunidade e contou a história que tinha acontecido nos seus mínimos detalhes. Ele falou que pela manhã, quando a sua esposa estava limpando a casa, ela viu um rato e gritou pedindo socorro: "Mata esse rato!" E o pastor saiu em sua defesa, pegando uma vassoura para matar o rato. E foi isso que aquela senhora viu. Não foi ele batendo na sua esposa, mas se defendendo a esposa de um rato. Aquela senhora se levantou no meio da igreja e pediu oportunidade. E assim foi dada a oportunidade, e ela, na frente de toda a igreja, pediu perdão ao pastor, que não sabia que tinha acontecido aquilo. E ele, na mesma hora, a perdoou. Mas pediu um favor. E ela, mais uma vez, pediu perdão e falou: "Pode pedir, que eu faço o que o senhor quiser." O pastor pediu para ela pegar um travesseiro com pena de ganso, levar no ponto mais alto da cidade e lá soltar todas as penas e esperar espalhar. Depois que tiver tudo espalhado, ele pede para ela pegar uma por uma e colocar na fronha. Ela olhou para o pastor espantada e respondeu: "Mas eu não posso atender esse pedido." Ele perguntou: "Por que não?" "Porque isso é impossível." E ele respondeu: "Foi exatamente o que você fez comigo." E espalhou para toda a cidade uma coisa que eu não tinha feito com minha esposa. Agora toda a cidade sabe e não tem como consertar isso. Por isso que é importante a gente saber sempre os dois lados da história, porque sempre existe dois lados. Quando a gente ouve um lado só e toma aquilo como verdade, a maioria das vezes a gente comete erro e se torna juiz, acusador e carrasco. Por isso que nós temos que ouvir a voz de Deus e não a voz do nosso inimigo. Porque quando você toma uma decisão dessa, ouvindo só uma versão, você não está fazendo a voz de Deus, você está fazendo a voz do inimigo. E Deus não está satisfeito com isso. Pare de ouvir a voz do diabo e comece a ouvir a voz de Deus. Porque Deus tem o melhor para você. Bênção, deixa Deus te usar compartilhando esse vídeo para várias pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E nunca se esqueça, toda honra, toda glória ao número 1, Jesus Cristo. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.